Quando será o colapso do real brasileiro? É sobre isso que vamos falar então no vídeo de hoje. E por que eu pensei nesse tema de vídeo então? Porque eu fiz um vídeo recente aqui no canal tentando estimar quando que um satoshi, que é a menor fração de Bitcoin, iria valer R$ 1. E eu comecei a pensar, pô, será que o real ainda vai valer alguma coisa até lá? Será que o real ainda vai existir até lá? E é sobre isso que vamos falar então no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. Bom, o que vocês estão vendo aí na tela, na verdade, é a dívida dos Estados Unidos. E por que eu estou mostrando aqui a dívida dos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares, para mostrar que o problema das moedas fiduciárias não acontece apenas no real. Não é só aqui no Brasil que a gente vai no supermercado e está tudo ficando mais caro, que a gente vai no posto de gasolina e está tudo ficando mais caro. Eu me lembro que antigamente com R$ 1 você comprava algumas coisas e hoje em dia isso não é mais possível nem de perto. Então vamos falar sobre tudo isso e sobre especialmente quando que o real pode colapsar então. Bom, então dito isso, não é um problema apenas do real brasileiro, mas sim de todas as moedas fiduciárias, incluindo o dólar, que embora o dólar seja uma moeda mais forte do que o real, a gente também tem o dólar perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então esse gráfico aqui mostra a perda de poder de compra do dólar ao longo do tempo aqui, e o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde a sua criação. E aqui embaixo, então, a gente tem o real começou aí em 1994 com o Plano Real e desde então já perdeu aí mais de 85% do seu poder de compra. Lembrando que inflação real é a expansão de base monetária, não é apenas aí um índice como o IPCA, por exemplo, na verdade ela acaba sendo muito maior que isso, a inflação real, que é a expansão da base monetária, que pode ser medida, por exemplo, pelo M2, aí, o agregado monetário M2. Mas então vamos dar uma olhada também na lista de moedas do Brasil. Então a gente começou aqui do período aí de descobrimento do Brasil, o período colonial até 7 de outubro de 1833, pelo menos é o que diz aqui na Wikipédia. Então, o real português era a moeda do Brasil aqui, certo? Lembrando que o conceito de colônia aí é discutível, porque talvez esse próprio nome aí tenha sido inventado muito posteriormente, certo? Na verdade, seria um reino que incluía Portugal e o Brasil. Mas, enfim, continuando aqui, então, temos aqui agora a próxima moeda, o real brasileiro, de 8 de outubro de 1833 até 31 de outubro de 1942, então bastante tempo. Então, primeiro real português 303 anos, depois real brasileiro 109 anos, depois cruzeiro 22 anos, depois cruzeiro com a retirada dos centavos 2 anos, depois cruzeiro novo 3 anos, depois cruzeiro 14 anos, depois cruzeiro com retirada dos centavos 1 ano, depois cruzeiro cruzado, aliás, com a volta dos centavos mais 2 anos, depois cruzado novo, depois cruzeiro de novo aqui em 3 anos, depois cruzeiro real 10 meses e 29 dias e finalmente o real, então, que começou então em 1º de julho de 1994 e já dura 30 anos. Então, foi isso que aconteceu. A gente já teve várias shitcoins aqui no Brasil, ao longo da história do Brasil, e hoje em dia estamos com o real aqui, que está durando 30 anos. Então, até historicamente, ele está durando bastante, certo? Porque a gente tem algumas moedas aqui que duraram menos de 1 ano, 3 anos, 1 ano, 2 anos, 1 ano, 14 anos aqui, durou um pouco mais, 3 anos, enfim. Todas as moedas aqui duraram pouco tempo, menos o real brasileiro, e o real português. Então, aparentemente, no início, pelo menos em termos de troca de moeda, parece ser um pouco menos pior, certo? Era uma shitcoin menos pior aí do que as que começaram a acontecer aí nas décadas seguintes. Bom, então já tivemos várias moedas fiduciárias que eventualmente colapsaram, e a pergunta é, quando que o real brasileiro, então, que começou em 94, vai durar? Quando que o real irá colapsar e daí teremos outra moeda? Será que será o Bitcoin? Será que será o dólar? Será que será uma outra shitcoin aqui brasileira? Enfim, vamos falar sobre isso então. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui na previsão aqui do ChatGPT. Eu fiz uma correção, certo? Ele tinha colocado aí que o
o real já tinha perdido mais de 94% do poder de compra frente ao dólar, mas na verdade, pelo câmbio aqui, não foi exatamente 94%, foi 82% em relação ao dólar. Então, começando aqui, ponto 1. Quando que o real vai colapsar? Que é o que queremos saber aqui no vídeo. Ponto 1, o real já está colapsando, só que devagar, que é a informação aqui do ChatGPT que está correta. Então, desde a sua criação em 1994, o real saiu da paridade com o dólar, então um real é igual a um dólar, para cerca de 5,65 reais por dólar em 2025, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, o real perdeu cerca de 82% do seu valor frente ao dólar desde 1994. Isso significa que hoje você precisa pagar quase 6 vezes mais em reais para comprar o mesmo dólar que comprava com real em 30 anos. Isso é um colapso lento e constante. Você sente aos poucos pagando mais por tudo, alimentação, combustível, aluguel, eletrônicos, sem perceber que o problema está na moeda. Lembrando aqui, então... Desculpa, pessoal. Enfim, não vou editar o vídeo aqui, mas lembrando que o próprio dólar já perdeu o poder de compra e a gente tem uma perda de poder de compra em relação ao dólar. Então a gente está perdendo poder de compra em relação a uma moeda que também está perdendo poder de compra. Bom, então ponto número 2. O que seria um colapso total do real? Basicamente uma inflação descontrolada de cerca de 2 dígitos reais ao ano ou mais, perda de confiança institucional e fiscal, fuga de capitais em massa, dolarização informal na economia, default da dívida pública interna, crescimento explosivo da base monetária, ou seja, impressão de dinheiro. E, na verdade, isso já aconteceu algumas vezes com alguns países vizinhos aqui da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Venezuela e outros países aí também já aconteceram. Por exemplo, Turquia, em processo, né? Argentina já aconteceu várias vezes, a Venezuela está acontecendo no momento, e o Brasil, antes do real, com a hiperinflação dos anos 80 e 90, que eu mostrei aqui para vocês nessa lista de moedas aqui, de shitcoins que já passaram pelo Brasil, certo? Então, já aconteceu várias vezes em diversos países, porque é um problema das moedas fiduciárias, elas tendem a colapsar inevitavelmente. Algumas demoram um pouco mais, como o dólar, por exemplo, que já está aí há mais de 100 anos perdendo poder de compra, e outras colapsam mais rápido, como é o caso das shitcoins brasileiras aqui especificamente, que eu já mostrei para vocês. Então o real já está há 30 anos aí em atuação, digamos assim, mas eventualmente ele tende a seguir o rumo de todas as moedas fiduciárias, que é o colapso aí, ele tende a zero. Bom, ponto número 3 aqui, indicadores de risco atuais em 2025. Então temos aqui um indicador de risco que é a dívida pública por PIB, que a situação atual, que segundo o ChatGPT, é de 75% e subindo, então o risco é médio. Disclaimer aqui, né? Isso não é uma dica de investimentos ou uma previsão do futuro, é apenas aqui um conjunto de dados para mostrar uma realidade realmente brutal aí, que é o potencial colapso do real. Mas vocês não devem, então, basear suas decisões de investimento nesse vídeo aqui ou em qualquer outro do canal. São apenas aí alguns dados que eu gosto de expor. Bom, seguindo aqui, então, juros reais maior que 10%, o que mostra a insustentabilidade no longo prazo. Então, uma taxa de juros alta, mas, na verdade, se a gente pegar a inflação real, que é a expansão da base monetária, a gente tem aí um juros real negativo, inclusive, muitas vezes, ou seja, a inflação real, que é a expansão da base monetária, acaba sendo muitas vezes maior que os juros, que nominalmente já é alto. Então aí é um caos econômico monetário aí no Brasil, não é de hoje. Bom, inflação oficial, então, provavelmente aqui o que estaria sendo medido com índices como o IPCA, por exemplo, em torno de 4%. O risco seria um risco subestimado, então, e claro, se a gente levar em consideração a inflação real aqui, que é a expansão da base monetária, é um risco aí muito concreto. Beleza. O câmbio aqui, então, é instável, ou seja, está aumentando aí o preço do dólar em relação ao real, está aumentando, porque o dólar, embora seja uma moeda fiduciária que perde poder de compra, é uma moeda um pouco mais estável aí que o real.
A confiança institucional aí é baixa, eu diria baixíssima aqui, com risco alto, aumentando aí a desconfiança institucional, certo? A carga tributária e a burocracia, então, são excessivas e o risco aqui é estrutural. E com certeza aqui, realmente, o pessoal tem que colocar um juros nominal altíssimo para tentar convencer aí alguém maluco o suficiente para investir aqui no Brasil, com todos os esquemas de corrupção, burocracia e políticos, burocratas aí, constantemente roubando o nosso dinheiro. Bom, então esse é o cenário. O real está corroído pela inflação, pela má gestão estatal e pela perda de confiança. É o cenário que temos hoje, então. Bom, ponto número 4 aqui. Quando o real pode colapsar de vez? Esse aqui é o que a gente realmente quer saber, então. O colapso é iminente de todas as moedas fiduciárias e talvez o real é muito mais rápido do que outras aí moedas fiduciárias mais sólidas. Então, temos aqui basicamente 3 cenários para o colapso do dólar. Então, basicamente um cenário de colapso lento, que é a continuação atual, com uma estimativa aí de 2025 até 2030 com uma probabilidade alta. Então, um colapso lento que já está acontecendo e continuar acontecendo. Um outro cenário aqui de crise fiscal com desvalorização aguda. Então, entre 2026 e 2030, com média probabilidade aqui de acontecer, segundo a projeção do ChatGPT, e hiperinflação e ruptura total da moeda entre 2030 e 2040, que hoje em dia é baixa, mas é crescente, então. Então, essa expectativa de hiperinflação e ruptura total da moeda ainda é baixa, pelo menos segundo a estimativa do ChatGPT aqui em 2025, mas talvez entre 2030 e 2040 seja aí inevitável. Então a história do Brasil mostra que crises cambiais são cíclicas, o real não é exceção, apenas o mais recente rótulo da moeda estatal brasileira. E aqui o próprio ChatGPT coloca algumas formas de se proteger, então, do colapso do real. E como é que eu imagino que talvez se dê isso, se a gente continuar com a moeda, se a gente não mudar de moeda? Toda essa questão aí das aposentadorias, hoje em dia a gente tem um esquema de pirâmide, então a previdência social, por exemplo, funciona num esquema de pirâmide, basicamente. As pessoas mais novas que estão entrando aí no mercado de trabalho estão pagando a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando, e isso obviamente é insustentável, principalmente quando a gente leva em consideração o fato de que, basicamente, a pirâmide populacional, existem mais pessoas, está mudando, certo? Então existem mais pessoas hoje em dia se aposentando em relação a pessoas entrando no mercado de trabalho que antigamente. Então essa conta não fecha mais, a gente tem cada vez mais burocracia, a gente tem cada vez mais impressão de dinheiro, políticos e burocratas cada vez mais roubando aí o dinheiro da população. Então a gente tem uma crise quase que inevitável, por exemplo, em todo o sistema social, aposentadoria e por aí vai. Então aqui, dado que isso pode acontecer, por exemplo, como já aconteceu em alguns países aí, como Venezuela e outros países que enfrentaram hiperinflação, pode ser que os salários aí, que as aposentadorias continuem sendo pagas, mas com um valor cada vez mais baixo. Então me lembro aí de relatos em vários países que sofreram de hiperinflação, de pessoas que se aposentavam e atualmente ganhavam aí um salário que não dava praticamente nem para subsistência, moravam de favor e sobreviviam ali como era possível. E pode ser que isso aconteça. Então ninguém vai avisar que a moeda está colapsando, que a moeda colapsou. Isso vai acontecer de forma lenta, sorrateira e vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Bom, então, ponto número 5 aqui. Como se proteger de um colapso segundo o ChatGPT? Então, Bitcoin, autocustódia, escassez absoluta. Muito interessante aqui, eu nem sugeri essa alternativa, mas é o que o ChatGPT coloca aqui. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos aqui. É apenas aí uma sugestão do ChatGPT, mas obviamente você não deveria basear seus investimentos simplesmente nisso. O que mais ele coloca aqui então? Dólar físico ou contas internacionais. Agora com a questão do IOF aí existem algumas dúvidas sobre o assunto. Bom, investimentos no exterior, ações, ETFs e ouro, negócios produtivos com geração de valor real, terras, imóveis bem localizados e commodities. Então, é a alternativa aqui do ChatGPT. Conclusão direta.
O real perdeu mais de 80% do seu valor frente ao dólar desde 1994. Se as tendências continuarem, e há muitos sinais de que vão continuar, o real pode entrar em colapso severo entre 2026 e 2035. 2026 é ano que vem, certo? Então o ChatGPT está aparentemente bem pessimista em relação ao real. Não espere um anúncio oficial. O colapso será percebido no seu poder de compra. Basicamente, a gente já está percebendo isso. O real perdendo poder de compra ao longo do tempo e fazendo com que tudo fique mais caro e beneficiando poucas pessoas via efeito Cantillon aí. Bom, então basicamente esse aqui é o resumo do ChatGPT aqui sobre quanto que ele prevê o colapso do real. Então, basicamente o que ele diz é o seguinte, que nos próximos anos, então, pelo menos aí até 2030, ele prevê uma crise fiscal com desvalorização aguda e um colapso um pouco mais lento, aliás. E talvez aí entre 2030 e 2040, uma hiperinflação, uma ruptura total da moeda, porque inclusive as pessoas estão percebendo cada vez mais que as moedas fiduciárias estão colapsando e tentando encontrar outras alternativas. E o ouro, por exemplo, está na máxima histórica, o Bitcoin também, que são alternativas as moedas fiduciárias que a gente tem hoje. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas ao que tudo indica é que essa tendência de perda de poder de compra das moedas fiduciárias é irreversível. A crise da dívida aqui é irreversível não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas na maior parte aí dos países do mundo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já tem mais de 36 trilhões de dólares de dívida, quase chegando em 37 aqui, e a dívida dos países vem aumentando em relação ao PIB, então aparentemente a dívida não será paga, inclusive o rating de crédito dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica global hoje, foi reduzido aí recentemente, certo? O rating de crédito. Então, se as pessoas não confiam nem na dívida dos Estados Unidos, por que elas iriam confiar aí na dívida do Estado brasileiro? E aí, se elas não confiam na dívida, porque hoje em dia, basicamente todo o sistema fiduciário é baseado na dívida, no crédito, se elas não confiam na dívida, que a dívida será paga, como é que elas podem confiar na moeda? Certo? Então, cada vez mais pessoas estão percebendo esse golpe e estão tentando se proteger aí da forma que elas podem, seja com ações, com Bitcoin, com ativos físicos, com dólar físico, contas internacionais, investimentos no exterior, ações, ETFs, ouro, enfim, com vários ativos financeiros aqui, porque elas percebem que as moedas fiduciárias estão rumo ao abismo. Então, vai ser brutal. Certamente, eu acho que as pessoas aí, principalmente mais pobres, elas não percebem que isso está acontecendo e elas não estão se protegendo, até porque elas têm dificuldade de fazer isso, comprando ativos. Então, geralmente é isso que acontece. Os amigos do rei aí acabam se beneficiando de crédito barato, os campeões nacionais, grandes empresas aí, grandes bancos se beneficiam, políticos e burocratas se beneficiam do efeito Cantillon e, basicamente, a população acaba pagando o preço. Então, pensem nisso, falem sobre isso. Eu acho que quanto mais pessoas perceberem o colapso iminente das moedas fiduciárias, melhor, porque elas vão ter mais tempo para se preparar. E tenham isso em mente. Então, eu quero saber de vocês aí nos comentários se vocês acham que o colapso do real vai ser antes disso ou vai demorar ainda mais, ou não vai acontecer. Eu não consigo pensar nesse cenário de um colapso que não acontece aí nas moedas fiduciárias. Eu acho que isso é inevitável. As moedas fiduciárias não fazem sentido. Eu acho que no futuro a gente vai olhar para isso como um experimento monetário muito louco que as pessoas acreditaram durante muito tempo. Mas enfim, eu quero saber também a opinião de vocês sobre como se proteger aí desse colapso das moedas fiduciárias. Se vocês gostaram do vídeo, então não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade nos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo ou ainda hoje no próximo vídeo, pois estão fazendo mais de um vídeo por dia aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.